E para começar, como já falei outra vez e a anterior, na realidade tudo o que eu vou explicar vem direto ou diretamente deste livro, A Mensagem Reencontrada. Porque aqui, os mistérios da Divina Comédia estão aqui. Estão aqui, às vezes, esclarecidos, comentados, às vezes. O que é muito críptico, porque a Divina Comédia não é um texto fácil. A mensagem tampouco tem que frequentar esses livros. Os livros bem inspirados devem ser frequentados para captar o espírito que inspirou esses livros, a mensagem ou a Divina Comédia. E, em segundo lugar, a minha fonte de instrução foi Emmanuel d'Augsbourg, que é o filho espiritual de Louis Catio. Emmanuel d'Augsbourg escreveu vários textos ao longo da sua vida e que estão publicados sob o título de El hilo de Penélope, Le fil de Pénélope, em francês original. Ele era belga. E lá tem um artículo, um capítulo do livro que é Medusa y el intelecto o el infierno de Dante. São 6 páginas, talvez, mas aí, em 6 páginas, ele dá as chaves para compreender toda a Divina Comédia, segundo eu. Para mim foi assim. Então, ele simplesmente comentou essa passagem, que vem a Medusa e vai nos paralisar, vai nos ficar como cerâmica, como esmalte em francês, como esmalte, porque é uma visão, a má visão da experiência iniciática que pode atrapalhar tudo. E lá ele fala, o inferno é uma coisa secreta, e é o secreto do mundo, e o mundo somos nós. Então, a partir de aí, eu naturalmente me interessei mais pela Divina Comédia. Já tinha lido René Guénon, que falou aqui, escreveu um tratado, mas muito incompleto e algumas coisas... bom, é uma interpretação da René Guénon. De outra parte, é sempre interessante. René Guénon sempre é interessante. Bom, o Sacro Poema de Dante. A Divina Comédia, como estava dizendo, é uma obra, uma poesia, são 14.000 versos, em 3 partes, 3 cantos: Inferno, Purgatório, Paraíso, 34, 33 e 33 cantos, 3 partes. É como... de fato, é uma autobiografia iniciática. O que ele viveu. Ele estava escrevendo, enfim, e de repente, já nos últimos anos da sua vida, ele escreveu, deixou tudo para se consagrar a esse grande poema hermético iniciático que é a Divina Comédia, que se chamava A Comédia. Mas seu coetâneo, amigo, contemporâneo, Boccaccio, autor do Decameron, ele falou, olha, não é comédia, é Divina Comédia, porque isso é a inspiração do Espírito. Isso não é humano no que você fez. Isso vem de onde vem essa Divina Comédia, do verbo nele que dicta. Como ele diz, num verso ele fala claramente, eu falo o que me dicta, ele não fala verbo, porque tinha o problema da Inquisição, na Itália e na Europa em geral, não a Inquisição de queimar bruxas, como todos temos, era mais sutil. E nem tão terrível, nem tão perigoso. Mas estava lá. Então, ele fala, os meus versos são inspiração divina, finalmente. Portanto, toda a Divina Comédia é 14.000 versos falando
dessa experiência sob diferentes aspectos. As personagens, como em todos os livros inspirados, estão ao serviço do relato da história sagrada esta que está contando. Porque, às vezes, a Beatriz, às vezes, é a Dama Celeste, e muitas vezes, quase sempre, é a Dama Encarnada. Essa Virgem encarnada que é Beatriz, que é a Virgem Maria, mas também tem um aspecto masculino, porque na realidade nós fazemos compartimentos, mas ela e o fruto que é o verbo são três aspectos de um estado final que começa com uma purificação, uma purificação, começa no inferno. E bom, vamos ver isso um pouco mais devagar. É uma coisa muito esquisita. Eu não conheço nenhum tratado, nenhum comentário, digamos, hermético, alquímico, esotérico da Divina Comédia. Até 1842, que Gabriele Rossetti, que nasceu na Itália no século XVIII, morreu em Londres, que ele escreve um tratado muito bem orientado, e que ele diz, o título é La Beatrice di Dante, assim, publicado em 1842. Ele morreu no 54. Antes dele, o filho de Gabriele Rossetti, que foi pintor, é um dos fundadores da Irmandade Pré-Rafaelita. Isto é, um grupo de pintores esotéricos ingleses que reivindicavam a pintura anterior a Rafael, e a escultura, a arte pré-rafaelita, considerada mais tradicional. Então, Gabriele Rossetti, ele escreveu que a linguagem da Divina Comédia é absolutamente alegórica, e diz: a alegoria é uma verdade oculta sob uma bela mentira. Começa assim, já na página 35. Então, ele esconde o quê? Uma ciência oculta, a qual Pitágoras deu o nome de filosofia. Então, na realidade, Rossetti é um pitagórico, está falando, Dante é pitagórico, porque é uma obra filosófica, mas de uma ciência oculta ou filosofia oculta. Onde nos leva a filosofia oculta? A Agripa, outro alquimista pitagórico. Então, essa ciência oculta fala do quê? Como mensagem encontrada, da nossa regeneração. De por que estamos aqui, caímos do céu, vamos assim, estamos purgando, estamos no inferno, vamos purgando, e se Deus nos purga realmente, chegaremos ao paraíso. Aqui, neste mundo, ou chegaremos à salvação, ao paraíso de outra forma, mas é o que está prometido aos crentes. E Rossetti vai, digamos, comentando passagens, versos da Divina Comédia. Ele fala do intelecto. O intelecto é Beatrice. E o intelecto é o número 9. Aí temos pitagorismo. E, na Vida Nova, Dante diz que a Beatrice lhe convém o 9, porque é o nome do intelecto, o número do intelecto divino. O 9 é final da série. Não se pode ir mais além do 9. Você volta a 1. O 10 é 1. Então, como ensinou Pitágoras e a tradição hermética, o 9 é Deus. O 5 e o 9 são os números mais a representam.
a Deus, porque o 9, você multiplica ele por qualquer número, a soma sempre é 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 2, 5, 7. 9 por 4, 36. 6 e 3, 9. 9 por 9, 81. 1 e 8, 9. Ele não some nunca, como Deus. Ele se joga na criação, se multiplica, se emulsiona na criação e se recolhe. Sempre 9. Então, o intelecto divino é a alma do mundo, é Deus, o Criador. E Beatrice é uma encarnação do Deus Criador, do Espírito Santo encarnado, digamos, em termos cristãos. Então, Guénon, que sempre vale a pena considerar o que ele diz, ainda que tem que cribar, ele diz a respeito de tudo isso: de Pitágoras a Virgílio e a Dante, a corrente da tradição não se quebrou na Itália. Pitágoras, Virgílio, o mestre de Dante, e Dante. Então, a tradição é pitagórica, mas ela toma diferentes aspectos, vestes, indumentárias, vocabulários, línguas, mas no fundo está esta tradição pitagórica, que é universal, mas que o referente, primeiro e mais importante, é Pitágoras. Isso você vai vendo na história da tradição alquímica hermética. Pitágoras está em todos os textos alquímicos, bons textos alquímicos, desde a Turba dos Filósofos, que é um texto grego, talvez do século VIII, e foi traduzido ao árabe, e chegou na Europa em árabe e depois se traduziu ao latim, a Turba Philosophorum. A maioria dos textos árabes são, na realidade, de origem grego, da alquimia grega. E falam de Pitágoras. Então, de Pitágoras a Virgílio e a Dante, a corrente da tradição não se quebrou na Itália. Depois de Rossetti, tem outros, sim, outros comentadores, mas não tem digamos, a qualidade de Rossetti. E depois, no século XX, tem um franco-português, Lima da Freitas. Não sei se alguém conhece, não sei se está em português esse livro. Le lieu du miroir. Está em francês, nem em espanhol. O lugar do é de 515, o lugar do espelho. Esse é o título em francês. 515, Le lieu du miroir. Publicado em Paris, Alban Michel, em 1993. Faz 30 anos. Ele converte, depois vamos vê-lo outra vez, mas isto é um esoterismo que força o texto para explicar o que ele interpreta isso. Então, ele muda o texto para que case bem com a sua teoria. É o perigo de todos os livros. O que é a Cabala? Não, o que você acha que é a Cabala. O que é alquimia? Não, o que você acha que é alquimia. Então, livros de autor não são livros inspirados, a imensa maioria. Podem ser úteis, podem ter coisas válidas, mas tem que diferenciar o que é uma obra bem inspirada do que é um livro de autor. Depois, mais bem orientada, uma italiana, Edi Binguzzi, uma filóloga, doutora em línguas clássicas, grego e latim, que ela escreveu um livro, O Enigma Forte. L'Enigma Forte, em italiano, porque está assim, Enigma Forte, em português é igual. E essa passagem messiânica que logo vamos ver. E ela faz uma interpretação astrológica da Divina Comédia, e também alquímica, mas sobretudo astrológica, porque ela é astróloga. É uma mulher, deve estar ainda viva, esperemos, porque uma grande erudita, ela conhece muito bem a Divina Comédia, os textos antigos, os gregos clássicos,
Olha, ela fala dessa gente como meus amigos belgas, que falam latim e grego, como agora, melhor do que agora estou falando português. Eddie Minguzzi. Eddie Minguzzi. Está em espanhol. El Enigma Fuerte. Está em espanhol. Minguzzi. 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 Eddie Minguzzi. Duas zetas. Com M-I. Minguzzi. Eddie Minguzzi. Está em espanhol. El Enigma Fuerte. Eu publiquei com um amigo Leonardo Rivera, que traduziu a Divina Comédia ao espanhol. É amigo da Mensagem Reencontrada faz muitos anos, é amigo meu, que morreu faz poucos anos. Então, nós publicamos a sua obra na Espanha em espanhol. Bem, depois tem outros, Marcelo, o italiano, Rosario Marcello Puglisi, que ele faz uma interpretação, digamos, esotérica e alquímica da Divina Comédia. Bom, na realidade tem muitas obras, mas de qualidade, como Eddie Minguzzi, esse Rosario Marcello e sobretudo Gabriele Rossetti são os melhores, creio. Então, a Divina Comédia começa, autobiográfica, como dizia, e começa dizendo, in italiano, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Em italiano, que é original, é como tem essa força sonora, poética, que no meio do caminho da nossa vida, me encontrei numa selva escura, na que a via direita estava perdida. A via direita estava perdida. Então, ele não explica como chegou lá, porque é o secreto. É o secreto do médio, do mundo médio. Mas é Deus que te põe lá. É muito semelhante a uma viagem astral dos ocultistas, uma pessoa naturalmente que sai e chega até um lugar escuro, que é a anticâmara, que é o limbo, os limbos. Limbo é limite, em latim. Ele está lá e está num lugar terrível, que tem uma onça, tem animais que vão devorá-lo. Ele está no que os cabalistas chamam o Sheol, o inferno, é um inferno que está em nós e que está fora de nós. Aqui é o mundo da noite, de uma noite escura, que para começar, é terrível. Não é a noite escura da alma depois, quando se atravessa essa faixa de terror, como diz Emmanuel Desbordes. Há uma faixa de terror que protege o segredo. Por isso, você pode ir fazendo viagens astrais as que quiser. Se o Espírito Santo não está lá, nos limbos, para te iniciar, para te abençoar, você volta e, esteve num lugar onde pode morrer. Tem muitas histórias, porque é o fio que une você, sua centelha, com o corpo astral que saiu, é muito fino. Se alguém com um ferro, uma ponta, se pode cortar, você morre. Então, são os secretos do ocultismo, enfim, dessa gente que sabia que tem um lugar onde se você pode receber o dom de Deus. Mas, claro, é Deus quem decide e não você. Ele se encontra lá. Mas, naturalmente, quando está como para ser devorado por esses animais, aparece o seu mestre iniciador, que é Virgílio, o sábio poeta Virgílio, o autor da Eneida, das bucólicas. Porque Virgílio sempre foi considerado um profeta
pelo mesmo cristianismo antigo, porque ele, na sua quarta bucólica, ele fala que vai nascer um menino, uma criança, e conhece a tua mãe pelo riso. E esse riso é um símbolo da época da Idade de Ouro, que é a época de Saturno. Saturno convertido em século de ouro. Então, aí está esse poeta sábio para abençoá-lo. Fazia 700 anos, 800 anos que tinha morto o Virgílio, mas não importa. Não há tempo no outro lado. E os toujours vivants, como dizia Manuel dos Borges, sempre vivos. Os sempre vivos estão vivos. Estão vivos. E você pode invocá-los. Pode rezar, pode invocá-los. Então, chega... Não. A quarta bucólica não é muito extensa, se pode encontrar. Já vem a era de Saturno, já a Virgem vai dar à luz ao menino, reconhece o menino, tua mãe, pelo riso. Isso, a igreja, quando ainda era bastante sábia, reconheceu em seguida que está falando de Cristo. Do século, porque a vinda de Cristo é vinda do século de ouro, em termos alquímicos, porque é uma obra alquímica. As bucólicas e a Eneida são obra, poesia de conteúdo alquímico. Bem, então, ele reconhece Virgílio e ele fala, Dante fala, tu és meu mestre e meu autor. Meu autor não porque é o meu autor preferido, não, porque você agora me acaba de criar, ou recriar. Há uma passagem no Antigo Testamento que Deus fala para, não lembro se é Moisés ou é Abraão, tu és meu filho, eu te engendrei hoje. Esse hoje é o tempo messiânico. E o iniciado cria, o iniciador cria ao iniciado. A criação, segundo Deus, claro. Por isso é uma recriação também. Tu és meu mestre e meu autor. Em várias passagens, Virgílio é chamado de pai. E Virgílio chama Dante de filho. É a filiação hermética, de pai a filho. Ele vai, Dante vai repetindo que estamos numa selva selvagem, mais que selva, uma selva selvagem, é um lugar terrível. Então, assim, depois de uns breves diálogos, digamos, então Virgílio diz, bom, você está num lugar aqui muito perigoso, não morreu porque estou aqui, eu te crio. Então, mas agora te convém fazer outra viagem. E o leva onde? Ao centro de ele mesmo. A viagem para dentro. E quem está lá? Dite, o monstro. Aparentemente, a primeira visão é um monstro. Dite é a contração de dis, do latim, que é rico. Portanto, é o rico nele. Como Plutão. Plutos em grego é rico. As riquezas estão em nós. Então, esse monstro fala para ele, fizeram-me a divina potestade, a soma sabedoria e o amor primeiro. Antes que eu não teve coisa criada, senão o eterno, e eu permanecerei para sempre. Então, é um monstro que diz que a divina potestade, a suma sabedoria e o amor primeiro, que é como Pai, Filho e Espírito Santo, em termos teológicos, isto é, Deus me fez, isto é, a minha origem é divina, por isso eu vou permanecer para sempre. É nossa centelha divina
que nunca nasceu e nunca vai morrer. A experiência que está descrevendo Dante é que a primeira visão do nosso Deus é num estado que não imaginamos e que é terrível. Disso falam muitos de forma muito mais velada. A Cabala fala disso, mas de forma não tão clara, digamos. Mas a Cabala fala isso. Esse Deus que está em nós é a nossa riqueza. Mas ele agora está fechado, enfim, numa tumba, como dizia Platão e Pitágoras, e deve ser, digamos, deve recuperar seu estado natural, digo, o sobrenatural divino, seu estado puro. Mas do começo é terrível. E, claro, como ele é eterno, nunca nasceu e nunca vai morrer, as pessoas que não saem deste, se condenam, digamos, não podem sair da roda do exílio, ele, como é imortal, nossa alma é imortal, tem que se reencarnar e voltar ao inferno. Porque para ela é um inferno estar em nós. Mas o programa está bem feito, como já sabemos e falei muitas vezes. Félix culpa, dizia a igreja. Mas ele está agora no inferno porque não saiu. Todos nós somos repetidores de curso, digamos. Estamos aqui porque não saímos. Somos repetentes. Todos. Então, na realidade, aquela direita que estava esmarrita, que estava cortada, enfim, perdida, é recuperada por Dante. E onde está? Onde está essa via? Nele. E a via que vai começar, a partir daí vai começar a sua regeneração e ele vai explicar, bom, todas as desgraças, todas as coisas terríveis do inferno, muito mais do que o Antigo Testamento, a maioria dos livros revelados, uma descrição muito terrível, mas também de uma beleza incrível. É ao mesmo tempo muito belo e muito terrível. O que está falando Dante é o inferno interior, onde está a sua riqueza, que é Dite. E ele é um gigante, é imenso, na concepção de Dante, e é chamado de Lúcifer. E aí tem uma confusão que chega até hoje, todos os esotéricos aqui na Europa. Lúcifer é Satã. Não. Lúcifer não é Satã. Lúcifer, literalmente, luxfero, portador de luz, fósforos em grego. Foros, portador, luz. É o que porta a luz. Ele não é propriamente a luz, mas ele é suporte do corpo de luz. E é ele, é Dite. Porque ele mesmo vai se converter num corpo de luz. Então, por isso, Dante chama ele de Lúcifer. Ele porta a luz de Deus. Sim. Ele é o portador da luz. Não, porque sem a luz do céu, sem a iniciação, essa luz não, primeiro, não atua, a lâmpada não se acende. A lâmpada, ele tem é a lâmpada, mas não está acesa, digamos assim. Então, deve ler bem devagar como Dante sai desse inferno para ir ao purgatório no final do 34, 76, 139. Ele parece que está subindo, mas está descendo e se encontra com cabelos. Vale a pena lê-lo porque é muito críptico, mas muito interessante. Então, finalmente, ele sai por um buraco e vê as estrelas. E as três partes da Divina Comédia sempre terminam com a palavra estrela. Ele escreve, Dante, se tu segues a tua estrela,
chegarás sem falhar ao glorioso porto. Glorioso porto. Isto é, ao corpo de glória, ao corpo de luz. Mas você tem que seguir essa estrela. Evidentemente, é a estrela dos reis magos, que não era exterior. Os reis que são três, que são um, que devemos ser nós, e que nos leva, seguindo a nossa estrela, nos leva ao nascimento de Cristo. Porque uma estrela, que chama de estrela, porque é um ponto de luz numa grande escuridão. A imagem exterior, ponto de luz na escuridão. É o mesmo, mas dentro. Nessa escuridão misteriosa, nessa noite, se vê, tudo começa com um ponto de luz. Esse ponto de luz vai crescendo, até se convertir em corpo de glória. Em outra passagem, já no paraíso, ele diz: ó gloriosas estrelas, ó luz prenha de grande virtude, a qual eu reconheci dever tudo o meu engenho. Então, outra forma de falar do Deus nele, de Beatriz. A essas estrelas eu devo, mas são gloriosas estrelas. Eu devo tudo o meu engenho. Por isso, Boccaccio diz, não, olha, isso é divino, não é humano, não é uma comédia, porque comédia, na dramaturgia grega tradicional, antiga, tem a tragédia e a comédia. O comos é a tragédia. Tragédia em grego é cortejo do macho do boi, do bode. Cortejo do bode, que é cultos de Dionísio, as tragédias, que ocultam o mistério também. Os autores dramaturgos gregos. E o comos é o contrário, é a festa. O comos era uma festa onde pública e é um cortejo do falo. E era o comos, e era para rir. Então as mulheres se vestiam com muitas flores e tinha uma procissão de alegria, porque era o comos. Então Dante escolhe esse nome para a sua comédia. Está falando da regeneração, claro, não da tragédia. A tragédia sim está no inferno, claro, mas citando a Dante diz: lo so, il mio dire non è con una simple luce. Eu sei que o meu falar não é mais que uma simples luz, uma estrela. Essa luz, comenta Emmanuel de Oxford, essa luz está no inferno, calada, se purga no purgatório e se contempla no paraíso. É a mesma luz. E está dando as chaves para compreender, de fato, toda a Divina Comédia. Beatriz, a beleza. Claro, Beatriz é a mulher é a beleza, a Virgem sempre é a alusão à parte mais bela em nós. Tem um aspecto feminino, mas tem também um aspecto masculino, porque é o mundo da unidade. É pai, filho, esposa, esposo, digamos, ele e ela e o produto que é o filho. E os três são um. É o trium, que diz Conrad. Trium. Ela é a sua musa, é o verbo que inspira ele, às vezes é a musa celeste que inspira, às vezes é o verbo que dicta nele. E a imagem da divindade que se apresenta nele. E primeiro é Virgílio que guia, mas depois Virgílio some e agora é a Beatriz. Na realidade, são aspectos de um processo, é tudo um processo. Como o pai, a virgem e o filho, a virgem e o filho, é um processo. Não é aqui a caixa do pai, a caixa do filho, a caixa da mãe, não, a caixa virginiana, a caixa é um processo. E não há nem antes nem depois na Divina Comédia, como na Torá, como no Evangelho. Eles estão no presente eterno.
Eles estão repetindo o mesmo de 1000 formas. Não, tem um sentido geral, claro. Olha, um atanor exterior assim. Você tem embaixo o fogo do inferno. Esse fogo é imprescindível porque a matéria se vai purificar graças a esse fogo. Vai purgatório. E finalmente, quando seja pura, Maria vai ter um filho, que é o paraíso. Claro, tem um sentido geral assim, se pode, é uma opinião minha. Mas, na realidade, no inferno, no purgatório e no paraíso está falando de aspectos diferentes desse poliedro de 1000 caras, que dá uma realidade poliédrica, que tem 1000 aspectos, qualidades, caras, enfim, faces. Então, no purgatório, onde está Beatriz? Então, alguém fala, olha ela embaixo, na folhagem, sentada sobre a sua raiz. Ela está sentada sobre a raiz de Dante. Ela está no fundamento dele. Ela, é ele, é o verbo, é a parte mais bela de nós mesmos. Então, ela fala acesa como fogo, porque Deus é fogo, está em nós. Purgatório 33:9. Ela fala acesa como fogo. Sim, tem muitos, só vou me referir a alguns aspectos. Então, ele se está unindo à sua dama, já se uniu, mas vai mostrando aspectos diferentes. Mas olha, o que fazem todos os hermetistas, eles ocultam mostrando, às vezes, e outras vezes mostram ocultando. Essa é uma definição de Lucatio. Está na mensagem também. Ele fala isso no seu discípulo Emmanuel Desbordes. Os alquimistas, os hermetistas, às vezes, eles estão falando ocultando, e outras estão ocultando falando. Então, você tem que aprender a hermenêutica tradicional para captar o espírito da palavra, a intenção do autor, como na Divina Comédia. Então, ele falando da sua dama, ele diz, no entanto, eu ia entre tantas primícias do eterno prazer, totalmente suspenso e desejoso ainda de mais felicidade. O purgatório. Ele está experimentando o prazer do verdadeiro amor, claro. Com quem? Com ela. E ele e ela, mas é seu Deus. E ela que estão. E ele está participando, o homem carnal, dessas primícias que depois, quando sai do corpo, é completa já. Então, essa dama, Beatriz, se manifesta como fogo, como amor puro, em ato, e também como água. Outro aspecto. E no purgatório também, o paraíso, 30, já, o 30 do paraíso. Pois desta água convém que tu bebas, diz uma das virgens, que ela, diz, pois desta água convém que tu bebas, antes que a grande sede em ti se sacie. Assim me disse o sol dos meus olhos. Ela é o sol dos seus olhos. Porque ela também é o sol. E é água, e é fogo. E outros versos. A bela mulher abriu os braços, abraçou-me a cabeça e me submergiu. Assim, foi necessário que eu tragasse aquela água. E é a doce bebida que jamais me houve saciado. Então, a doce medida que jamais me houve saciado. Saciar. Quando você já comeu muito, está saciado. Saciado. Isto é o desejo satisfeito que permanece desejo eternamente. Então, ele bebe, é o mundo da unidade. É o bebedor, bebido, que se converte naquilo que bebe. Porque é uma unidade.
ele bebe uma água que jamais o teria saciado, porque é o amor saciado que permanece desejo e amor. E eles, é uma forma de falar do estado, enfim, de eternidade, o eterno prazer. Por que eterno prazer? Porque não termina, porque está recomeçando com desejo saciado que permanece desejo. Não, isto é palavras exteriores para falar de uma realidade que é interior, que é sagrada e que é o mundo da unidade. É que o bebedor se converte em água sem deixar de ser bebedor. É uma forma de falar. Esse bebedor se converte em água sem deixar de ser bebedor. Está bebendo o quê? A vida nova, claro. Chamado de água também. Uma água ígnea. Continuamente, olha, vamos a... É como Zoar, da Barajer, outra explicação. Agora sou água, agora sou fogo, agora sou a beleza absoluta, agora sou terrível. É o mistério do riso que liga com a quarta vocálica de Virgílio. É o riso messiânico. Não é o riso carnal que conhecemos, mas é associado. A que se parece a coisa? A um riso de felicidade extrema. É um riso. Então, a Beatriz fala para ele no paraíso: abre os olhos e olha como eu sou. Tu tens visto coisas que têm feito poderoso, que te têm feito poderoso para suportar o meu riso. Então, ele já tem bastante força para suportar o riso dela. Então, esse é um riso de amor. Chamamos de riso. E os alquimistas, e o Manuel de Osborne também, eles citam uma passagem da Ilíada, 1.599. E um riso inextinguível se elevou entre os deuses felizes. Homero, século IX a.C. Estão falando o mesmo, sempre. O filho de Sara, Isaac, é o riso. Significa aquele que ri, a raiz. E Sara riu, recebeu uma visita de um anjo muito bem formado, bem belo, e claro, ela ri, claro. Ela é fecundada, ela ri messianicamente. Seu filho é o riso de Sara, como Jesus é o filho, é o riso de Maria. Nada é o que parece. Isso, o que dizia Rossetti, a metáfora não é metáfora, é uma bela mentira, é uma verdade oculta em uma bela mentira. E às vezes nem é bela, é uma mentira terrível, como na Divina Comédia, como no Antigo Testamento, é terrível, e às vezes é bela. O riso é o próprio de Deus, a tristeza é o próprio de Satã, digamos, da parte escura da nossa vida. Então, é tudo a alegria, a luz. O riso é o próprio de Deus. A luz, a alegria, o riso. Então, é bem fácil de discernir o que é bom e ruim neste mundo. Deus é chamado de generoso. Sejamos generosos. Deus é chamado de luz. Olha, brilhe com o dia você. Não se afogue nas suas preocupações. Eu tenho muitos problemas. E Satã é o que ele quer. Te pôr na angústia. Na verdade, é o nome de Satã. Angústia, Satã é nome hebraico. Te pôr na angústia, na depressão. E assim ele te pega. Ele te possui. E você não sabe por que tem isso. E não sabe como sair. Olha, vai para Deus.
pode tomar pastilhas, claro, pode fazer, enfim, o que seja. Mas, olha, pastilhas, se fala pastilha, esses comprimidos, enfim, como antidepressivos. Olha, na Europa tem como 100 milhões de adictos aos antidepressivos. Então, é o que é Satã, claro. Satã quer isso. Que você não cure jamais. É como a medicina, um aspecto. Outro é muito bom. Da medicina alópata. Que você é um doente profissional. Eu sou o médico profissional, eu sou a empresa farmacêutica profissional que ganha sempre. Isso é o mundo. Isso não tem remédio. O remédio está na direita. Na via direita, que estava esmarrita, na via direita de Deus. Então, um exemplo no meio tem exégesis que faz Dante. De uma passagem, por exemplo, uma passagem muito conhecida pelos alquimistas, de Mateus 11 e 12, e seguintes, que diz: desde os dias de João Bautista até agora, o reino de Deus sofre violência e os violentos o roubam. Que, olha, é absolutamente alquímico, hermético. Não tem nada a ver com o bonzinho de Jesus e tudo, não. É alquimia. É tradição hermética. É a experiência de Dante, que por isso ele coloca aqui essa passagem de Mateus, porque eu explico mesmo, mas de outra forma. E ele faz esse comentário. Regnum caelorum violentia pate, o reino de... Porque a Vulgata era o livro, digamos, a Bíblia oficial era em latim, São Jerônimo. O reino de Deus sofre violência de cálido amor e divina esperança que vencem a divina vontade, mas não vencem como o homem derrota o homem, senão que a vence porque ela quer ser vencida. E sendo vencida, vence com a sua bondade. Comentário de Dante, perfeito. O reino dos céus sofre violência de cálido amor e divina esperança que vencem a divina vontade. Mas não vencem como o homem derrota o homem, senão que a vence como ela quer ser vencida, porque ela quer ser vencida. E sendo vencida, vence com a sua bondade. Olha, perfeito. Incrível. Está falando... Mas, claro, você lê Mateus, roubar o céu, sim, claro. A alquimia chinesa falou o mesmo. É uma historinha que publicamos na Puerta faz anos. O rico e o pobre. O pobre que tem um amigo rico, enfim, não vou falar agora porque saímos de... Bom, a passagem messiânica que comentou Lima da Freitas e que é muito misteriosa, que é o enigma forte. A profecia do enigma é um enigma forte. Onde está o enigma forte? Em nós. Forte, duro, seco. Então, tem que ser dissolto. E ele chama-se enigma forte. E a passagem, que é Purgatório 33, não é o final do paraíso, não. É Purgatório, final do Purgatório, canto 33. Pois vejo com certeza, e por isso o narro, que chega o tempo de estrelas já propícias, seguras contra todo tropeço e todo obstáculo, quando 515 mensageiro de Deus matará a ladra e a esse gigante que com ela delinque. E talvez minha narração escura, como a de Temis e a da Esfinge, te persuada pouco, pois à sua maneira obtura o intelecto. Mas em breve os fatos serão as náiades e resolverão o enigma forte,
sem danar as ovelhas e as colheitas. Aí está explicado outra vez tudo. Sem danar as ovelhas e as colheitas, sem danar o corpo humano. Sem danar. Mas vai resolver o enigma forte. Quem? As náiades. O que são as náiades? O volátil, digamos em termos alquímicos, e na tradição grega. São seres que habitam na água. E é a força do céu, que é uma água ígnea, que vem, essa força, a dissolver nosso enigma forte. Então, o primeiro que vemos, olha, o mensageiro de Deus, que é Virgílio. Também vamos falar agora que são as náiades. Ou o efeito do mensageiro que em nós, que vai dissolver o enigma forte, chamado essa força de náiades. Estamos na religião grega, evidentemente. Então, ele diz, nessa ordem, 1, 500, 10 e 5. Então, está escrito não em arábiga, ou em romano, senão em extenso. Com letras em extenso. Na época de Dante, Florência proibiu o 0. Isto é a numeração arábiga. Porque diziam que propiciava o fraude. Porque era muito fácil, em 100, pôr um 0 mais, e já é 1000. Essas coisas da época, bom. E Florência, a sua cidade, proibiu o 0. Porque o 0 era conhecido já na Idade Média. E Fibonacci, o criador da série, enfim, da frequência de Fibonacci, que é o número áureo, 1,6, ele divulgou na Europa o 0, mas ainda que era conhecido. Finalmente se aceitou, claro. Claro, isso é em 1299, e Dante escreve a sua Divina Comédia de 1300 a 1321, o ano em que morre. Então aqui não há dux, nem há 515, não. 515 o espelho, por quê? 5, 5, 1. 5 espelho de 5. Mas é uma operação intelectual que remete a uma realidade interior da Virgem. A Virgem em nós será o espelho. Speculum justitiae, diz as litanias católicas. Espelho da justiça. A justiça é Cristo. É o justo, o Zadik. Ela é o espelho. Por isso a mulher é o espelho. E não é gratuito essa tendência à mulher a se contemplar mais e se preocupar mais que o homem, o espelho. Porque ela é o espelho dele. Porque ele se contempla nela e se conhece. Porque ela é seu espelho. Isso é uma realidade interior hermética. Então, ele diz aqui o tempo das estrelas. Claro, é o templo messiânico, que está anunciando o tempo das estrelas propícias. Não são os astros no destino astral, são as estrelas. Por isso ele sempre termina canto com a palavra estrela, não astro. A estrela é a realidade divina, fora e dentro de nós. Estrela, na Cabala, eles comentam, Manuel dos Vor também, quando Deus fala para Abraão, tua descendência será numerosa como as estrelas. Mas são estrelas do céu de glória. Cada estrela é um corpo em luz. Outro aspecto, diz quando esse mensageiro de Deus matará a ladra, é esse gigante que com ela delinque. É o corpo, o mundo nosso ventral, sexual, psicoemocional, é o gigante e a ladra. Somos nós, o homem carnal.
deve matar. O mensageiro, esse que é 1.515, vai matar hermeticamente não é matar, como entendemos, é purificar, fixar, purificar. Então, essa parte carnal nossa deve ser purificada. Por isso vem as náiades, que vão resolver o enigma forte. Porque tem esse outro aspecto em nós, que é uma coisa, um secreto fechado, é seco, é duro, e produz o quê? Produz o homem carnal. Porque Deus está como animalizado, digamos. Então se projeta como capacidade de geração, sim, mas animal. O mundo emocional, o mundo mental, a razão superior, mas finalmente carnal, digamos. Não é a divina, não é a inteligência divina, não é o sexo divino, é a parte animal, que deve ser dissolta ou deve ser morta. Por isso vem as náiades. Pedro, pode fazer um paralelo ao enigma da esfinge? Sim, por isso. Por isso ele fala. Talvez minha narração escura, como a da Temis e da esfinge, te persuada pouco. Porque é o mesmo. Está falando. Aí está o enigma. Qual é o enigma que já falamos? É o homem interior, o Deus em nós. Esse é o enigma. Esse é o enigma forte. Porque está fechado, seco, forte. Parece morto. Depois, a visão primeira é terrível, mas é dissolto, tudo isso. E finalmente... dissolvido. É dissolvido. Assim, claro, é bom. É dissolvido. E o mensageiro de Deus é chamado de 515, numa ordem que não tem, mas é o mensageiro de Deus. Então, se você elimina essa série numérica, não muda nada o texto. Por que estão aí? Por alguma coisa, claro. Então, na mesma Divina Comédia, a cifra 500 é citada em outra passagem que diz: assim, pelos grandes sábios se confessa que a ave fênix morre e depois renasce quando o 500º ano se aproxima. O 500º ano se aproxima. Isto é, o 500 está relacionando com o renascimento do ave fênix, que é Cristo, que renasce das suas cinzas. Essas cinzas da tradição hermética, é Maria, porque ela está o sal da vida. O sal é o corpo, e o corpo é ela. E na mensagem da reencontrada, um versículo que diz: eis-nos aqui como uma cinza que Deus não desdenha de fecundar e de levar à perfeição da sua paz. Compreenderás o amor do Senhor pela sua criatura nascente, que é Cristo. É o ave fênix, que renasce das cinzas. O 500 diretamente o está relacionando com Cristo. O número 10, ele diz do número 10, na mesma Divina Comédia, Paraíso 27, 106. Se um movimento, o do 5, o 5 pitagórico, claro, como o 9 pitagórico, se um movimento não está determinado por outro, porque é anterior a todos, que é o primeiro. O 5 é o primeiro, diz a mensagem reencontrada, e os egípcios, no lugar de falar contar, diziam quintar. Quinto, 5 em 5. Então, se o movimento não está determinado por outro, senão que os outros são medidos por ele, assim como o 10 pela metade e pelo quinto. O 10 é produto do 5, não o contrário. A origem de tudo é o 5, como diz a mensagem reencontrada que ontem citei. O quinto é antes que o primeiro, é o que move e se move,
e move invisivelmente e visivelmente. Exatamente isso. Portanto, está falando do aspecto universal, desses 5 que é a alma do mundo. E o 5 é o homem. Sim, regenerado. Regenerado. O 5, penta, em grego, e vem de pan, que é tudo. E esse 5 quintar, que é a origem de tudo, como diz aqui, é o que move e se move. Ele é o centro, o motor imóvel de Aristóteles. Ele dá força para ela, está no centro dela, e ela gira com ele eternamente e cria tudo no universo. O que não é divino é o divino simplesmente porque está emulsionado na criação. Então, e o 10, onde nos leva a década, claro, a década, a Tetráquis, que é a soma dos 4 primeiros números, 1 mais 2 mais 3 mais 4, 10. E isso é a década divina, que é a Tetráquis, que significa quatridade. Então, vemos que o 1 é evidente que é Deus. O 500 faz referência ao Messias, a Cristo. O 10, a Tetráquis, que é o mesmo. E o 5 é a origem de tudo. Então, é como tudo isso é o mensageiro de Deus. Como na religião cristã, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 em 1. Diferentes estados, qualidades e funções do único Deus. E as náiades, bom, são seres aquáticos, enfim. E a força das náiades resolverão um enigma forte, diz o Purgatório 33:50. Veja que a solução da coisa, a interpretação, você tem que buscá-la. Um está no paraíso, um verso está no paraíso, outro no purgatório, outro no inferno. Você tem que buscar em diferentes lugares da obra da Divina Comédia para compreender o que ele mesmo fala, por exemplo, das náiades. Ou 515, o 510 e 5. Esse enigma forte é Dite, é o nosso Deus, que está fechado, que é forte, e que as náiades dizem, resolverão o enigma. Resolver vem do latim solvo, solvere, dissolver. Dissolver é dissolver uma matéria dura. Isso em todas as tradições, em toda a linguagem hermética, solve coagula. Assim, tem que dissolver primeiro essa coisa dura, que é o enigma em nós, para que possa nascer a vida nova. Graças a quem? Ao mensageiro de Deus, 515, as náiades, que é a força do céu, que vai dissolver. Tem uma passagem, acho que é do Purgatório, em que Dante cita os geomânticos. Sim. Uma hora em que, Sim. acho que é o amanhecer, Sim. a hora dos geomânticos, eu não me lembro direito. Os geomânticos são o quê? É a hora messiânica, é os bons geomânticos que estão anunciando essa nova estrela, essa nova vida. Sim. Na Divina Comédia está tudo também. Tudo está na Divina Comédia. Dizia Manuel de Osborne. Tudo, está tudo. É uma grande beleza e um grande conteúdo. Imagens muito belas. Por exemplo, há um verso, ele diz: converte os remos, converte teus remos em asas. É muito lindo, remando na vida. Converte teus remos em asas. Está cheio de coisas assim a Divina Comédia.
Da tradução do Fatima começa com Leonardo. Leonardo, sim. Sim, é a melhor tradução em espanhol. A melhor. E até tem né? No nacional. Sim. Ah, está esgotada. Talvez tenha algum exemplar. Está esgotada. Veja se a Amazon ainda se pode comprar. Divina Comédia. Sim. Editorial Olañeta. Olañeta, editor, Divina Comedia. Olañeta, editor, Olañeta en español, Olañeta, editor, Divina Comedia, traducción Leonardo Rivera. Sobre essa edição, é muito interessante dizer o seguinte, que, em geral, as traduções tentam manter as rimas. Então, tenta manter a rima em português, em francês e tal. Aí perde. E essa tradução, a vantagem dela é que ele não tenta manter a rima, ele tenta manter a fidelidade do texto. Isso é que é importante nessa tradução, né? Sim. A gente já sempre ouve falar que o Brant estava ligado a um grupo iniciático dos fiéis de amor. E Sim. naquela época tinha uma poesia sufi nascente cujos títulos têm muito a ver com fiéis do amor. Será que o Brant teve contato com o sufismo ou não? Digamos, poderia ser, mas não era preciso. Tem tudo desde assim Palácios, que quis vir nos Fideli d'Amore, uma origem islâmica sufi. Isso está também em outras obras, mas eu acho que não. Não porque as fontes de Dante são greco-latinas, basicamente latinas e bíblicas, nada mais. São herméticas, claro. Ele conhece a tradição de Ocidente e não precisa do sufismo para ser sábio, digamos, que é o discurso, digamos, de Assim Palácios e outros, também que até hoje, que até o Cervantes, como esteve preso em Argel, então ele contactou com o sufismo, porque o cristianismo é inferior, então, graças ao sufismo, e Cervantes escreveu o Quixote. E no fundo, o acadêmico está buscando digamos, quem copia quem, sempre. Onde está a origem? Quem copia quem? Não, é o único espírito que inspira o mesmo sempre em toda parte. Sempre é o mesmo. Então, o Fideli d'Amore tem a ver, claro, com o sufismo e com outras organizações iniciáticas. Tem a ver, porque sempre é o mesmo. Sempre é o mesmo. Os provenzais, claro, porque o Fideli d'Amore, na realidade, são os poetas provenzais, a poesia iniciática provenzal, isto é, daquela época. E, claro, sim. Ele não precisava falar de Maomé na Divina Comédia. Ignorar nada mais. Claro. Não pus Buda, por exemplo, Brahman, ou termos orientais, porque você, olha, a vida, leia, é importante ler, com a Divina Comédia, ler a Vida Nova. A Vida Nova. Porque lá fala do número 9, de Beatriz, é como chaves para compreender a Divina Comédia. Por exemplo, a história que saiu na Puerta, que tem a ver com o comentário de Dante de Mateus, que o reino dos céus sofre violência, os violentos o roubam. Então, há um texto alquímico taoísta do século, não sei, o século III, que diz que, ou antes, talvez, não sei, século III, que diz uma historinha. Um amigo pobre, um pobre tem um amigo rico, vai perguntar, olha, você como é que fez tanto dinheiro? Roubando.
Roubando, sim, roubando. Então começa a roubar. Vai roubando, termina aí na prisão. Bom, quando sai, vai ao amigo a reclamar, enfim. E o amigo fala, olha, você errou, não me compreendeu, não compreendeu as minhas palavras. Você tem que roubar o que pertence a todos, que é o céu, e não o que pertence às pessoas. Por isso, o reino dos céus sofre violência e os violentos o roubam. É o mesmo. Então, se copiaram, quem copiou a quem? O Evangelho copiou a um texto chinês taoísta alquímico do século III. Enfim. Você consegue ver paralelo da Divina Comédia com o livro tibetano dos mortos? O tibetano dos mortos, não. Bom, porque tem a descrição também do mundo infernal muito terrível. Porque todos falam o mesmo. Se experimentaram isso, devem falar isso. Bom, enfim, leiam, releiam, sobretudo. Releiam os clássicos, a Divina Comédia, as Escrituras, os textos revelados, que é valor seguro, que tem em espanhol. E, evidentemente, o que já comecei falando no começo, a mensagem reencontrada ensina a ler tudo. Ensina a ler tudo. As chaves estão aqui. O exemplo que pus aí do número 5 é completamente o inferno. E fala continuamente do inferno. É do inferno onde nós podemos estar e esse pequeno inferno onde estamos agora nós. Por exemplo, leio porque abri aqui. A palavra de Deus primeiro humilia a nossa razão. Depois comunica secretamente sua luz à alma antes de iluminar o espírito, se estamos atentos e perseverantes em nossa busca santa. Do que está falando? Do mesmo que Dante. A palavra de Deus é o mensageiro de Deus. Ela vem, nos abençoa. E onde vai? Diretamente à alma imortal. A alma, em sentido tradicional, alma é a alma imortal, não é espírito. É alma. Alma imortal. Vai secretamente, entra. E aí começa tudo. E que é onde está a nossa alma imortal, onde está Dite. E finalmente, sempre falo assim porque é embaixo. Aqui é embaixo, não é aqui. Descartes nos extraviou a todos. Não. A divindade não está aqui, está embaixo. Então, ilumina ao final. Vem a luz, as estrelas. Vem a luz, ao final. 21:49, essas cinzas que eu citei antes. 21:49, linha. Eis-nos aos olhos do Senhor como uma cinza que ele não desdenha de fecundar e conduzir à eternidade da sua paz. Quem compreenderá o amor do Todo-Poderoso por sua criatura nascente, que é Cristo, claro, e ela é essa cinza aqui, e as cinzas do ave fênix. Na tradição hermética, o ave fênix é queimado e das cinzas que ele renasce.